Olá, começa agora mais um Laudo Med Talks, o podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. E hoje, aqui com a gente, é uma presença muito ilustre, a doutora Mayra Pinheiro. A doutora Mayra Pinheiro já foi presidente do Sindicato dos Médicos e mais recentemente esteve à frente da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. As competências que foram desenvolvidas e todo o trabalho realizado à frente dessa secretaria, além dos temas que afligem a nossa sociedade em saúde pública. Seja muito bem-vinda, doutora Mayra. Obrigada, Léo. É uma alegria enorme estar aqui na minha casa, na nossa casa, e ver que ela melhorou, né? A gente fez uma reforma muito grande, estrutural, física no Sindicato dos Médicos, e hoje eu enxergo e encontro o Sindicato dos Médicos melhor do que o que eu deixei. Então isso é muito bom para o movimento médico, porque mostra que quem vem depois da gente é capaz de ser maior do que nós. Então vocês estão de parabéns, toda a diretoria do sindicato. Orgulho fazer parte desse grupo que defende de forma verdadeira a categoria. Perfeito. E, na verdade, a melhoria só foi possível porque vários tijolos já foram montados, a gente vai colocando uns tijolinhos a mais. A gente tem visto, viu, Mayra? Eu tenho conversado com muitos sindicatos pelo Brasil afora. E os sindicatos mais fortes no Brasil são esses que têm uma história contínua de melhorias, né? Não tem rupturas na questão da qualidade do trabalho que está sendo feito. E realmente a gente teve a sua gestão como um marco, usando um anglicismo, um tipping point, um ponto de inflexão, na verdade. E esse ponto de inflexão a gente vai tentando manter esse bastão alto aí e melhorando, se Deus quiser, a cada dia. Eu queria abrir a nossa conversa hoje exatamente falando dessa tua experiência à frente da secretaria e principalmente eu acho que a gente tem um público muito de médicos jovens, estudantes de medicina, e dentro da faculdade de medicina a gente tem lá uma grade curricular, mas o que a gente vê é cada vez mais médicos desenvolvendo de uma forma e com excelência esses trabalhos ou em áreas de gestão, seja na gestão pública, seja na gestão de uma secretaria como o Ministério da Saúde, a entidade maior que coordena a saúde no nosso país, e até gestores hospitalares e tudo mais. Então eu queria entender como é que é essa migração de dentro de uma UTI neonatal, de dentro de um consultório, para chegar lá e conseguir fazer um trabalho como foi feito. Claro. Por você. Léo, eu já tinha tido uma experiência anterior de gestora, eu tinha sido coordenadora técnica dos serviços de terapia intensiva pediátrica e neonatal do Valdemar Alcântara. Na verdade, a gente deu origem ao serviço de pediatria do Valdemar Alcântara. No dia 31 de dezembro de 2002, eu fui chamada para a gente inaugurar o hospital no outro dia. Então, a gente viu o hospital sendo construído e a gente construiu cada pedrinha para que ele tomasse vida, funcionasse no outro dia e já pudesse atender crianças. E durante 9 anos eu tive uma experiência de gestão única lá. É uma gestão diferente ainda hoje de qualquer outro hospital público no Ceará, onde a gente tinha processos, foi o primeiro hospital público acreditado, então eu fiz a acreditação nível 1 das nossas UTIs, entregamos o hospital com acreditação nível 3, então a gente foi a primeira unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal que recebeu a acreditação nível 3, no Ceará ninguém tinha. Então a gente já tinha experiência do que é você imprimir qualidade ao serviço público. E para mim o mais importante não foi fazer cursos de gestão, claro que eles nos qualificam, mas foi você nunca deixar de ter a vivência da experiência médica. E durante toda a minha vida, nesses últimos 30 anos, eu fui médica da ponta, trabalhando por mais de 25 anos no Gonzaguinha da Barra do Ceará. Então eu conheço todas as angústias da saúde no seu nível primário, no seu nível secundário, e vivenciei ser coordenadora de uma unidade terciária. Então, a gente sabe o que acontece, por que o paciente chega na gente quando ele chega para uma UTI. E o Valdemar, no nível 3 da gestão, para isso você é preciso ter o extramuros, é fazer com que a unidade ela se comunique com a comunidade, que ela possa ter retorno, e nós também fizemos isso. Ouvir as angústias da sociedade. Na sequência da gestão do Valdemar Alcântara, eu vim para o Sindicato dos Médicos. Então, eu trouxe para cá a experiência de saber o que a sociedade esperava da saúde pública no Ceará, o que os médicos tinham anseio em relação, enquanto categoria, pelos seus direitos trabalhistas, e o que as entidades médicas vinham fazendo e o que elas podiam fazer para melhorar. Então, eu levei essa experiência pequena, porque a gente está falando de um estado, e eu fui convidada para administrar o macro.
a gente foi tomar conta de uma secretaria que cuida de todos os recursos humanos do país, que forma as 14 categorias da saúde, que tem hoje mais vagas de residência de saúde do que o próprio Ministério da Educação. Então foi uma missão muito maior, mas ter passado por esses níveis anteriores no estado do Ceará fez toda a diferença na minha vida. E nunca, o conselho que eu dou hoje aos jovens médicos é que a gente nunca deixe de ser médico. No Ministério da Saúde eu fui chamada de louca durante esses 3 anos e meio, porque eu trabalhava das 8 da manhã, muitas vezes até às 19 horas ininterruptamente, às vezes a gente não parava nem para almoçar, mas quando chegava nas 3 noites que eu tinha plantão na UTI, sempre conectada com a ponta. Eu sempre estive conectada com o que acontecia lá. Então, durante a pandemia, isso foi essencial, porque eu sabia o que a enfermeira estava sofrendo, o que o fisioterapeuta estava sofrendo, o que os médicos do hospital inteiro, porque eu estava no hospital geral, eles diziam do que ele estava vendo lá fora. Então foi fundamental, porque quando chegava no outro dia de manhã, eu sabia o que estava acontecendo. Enquanto a gente tinha sentia na pele, né, Mayra? Não era só estar lá no escritório. Eu tinha colegas secretários que eram extremamente capacitados em gestão. Alguns vinham do Sírio-Libanês, do Einstein. Mas eu vinha do meio onde as coisas acontecem. Não estava num hospital de excelência, onde normalmente as coisas funcionam muito bem. Eu vinha de uma experiência que eu convivia no plantão com todos os médicos da periferia de Brasília, e eles me diziam o que estava acontecendo no Hospital do Gama, nos hospitais da periferia mesmo, de Sobradinho. Então, o que acontece com o doente? Quem está morrendo? Por que está morrendo? O que a gente não está sabendo fazer? Daí, na pandemia, a gente ter conseguido fazer cursos voltados para as necessidades de qualificação do profissional para atender os brasileiros, que naquele momento a gente sabia que estava vivendo diante de uma doença de desfecho incerto e grave. Então a gente conseguiu fazer cursos num período recorde para qualificar e para treinar do médico até o médico veterinário, que na época eu sofri sarcasmo, que algumas pessoas diziam: a Mayra está treinando veterinário para a pandemia, mas as pessoas esquecem que quem faz a vigilância dos alimentos é o conselho de veterinários, são os veterinários que fiscalizam a questão dos alimentos, e os alimentos transmitiam Covid. Então a gente treinou todo mundo para que cada um na sua área de atuação pudesse oferecer o melhor para a saúde pública. Sem dúvida, a pandemia mostrou isso, né? Uma doença nova, o que imperava era o desconhecimento de todos, né? A despeito de alguns se acharem especialistas no novo, né? Na verdade, o que tinha muita era ignorância, a gente ia construindo. Então, a secretaria que cuida dessa educação foi fundamental. O papel da secretaria da CGEDS foi assim, primordial para que a gente conseguisse ter um impacto menor da pandemia aí na saúde da população, sem dúvida. E na secretaria e no ministério, vários programas foram realizados, né? E aí a gente podia falar de alguns programas que eu acho que muita gente não conhece, né? O Cuida Mais Brasil foi um programa que trouxe para a atenção primária ginecologista, pediatra. Como é que foi feito isso? Esse é o olhar diferenciado de quem está dentro, vivendo a saúde pública, Léo. A gente sempre soube que criança não é um adulto em miniatura. E algumas peculiaridades, não só da saúde da criança como da mulher, apesar do médico da atenção primária de saúde, que tem residência em medicina de saúde, família e comunidade, ele ter a visão geral da saúde, ele ter sido treinado para abordar todas as doenças mais prevalentes no país, algumas peculiaridades da saúde da mulher durante o pré-natal, pós-nascimento do bebê no puerpério, elas são muito peculiares para quem se especializou nisso. A própria criança é um ser em crescimento e desenvolvimento. Na medicina de saúde e comunidade, você não estuda todas as fases do crescimento e desenvolvimento, você estuda uma visão geral da criança. Então, a gente sempre recebeu uma cobrança dos profissionais médicos dizendo que era importante ter um pediatra e um ginecologista na atenção primária de saúde, e a gente entendeu isso, porque nós vivemos essa realidade. Então, uma das coisas mais bacanas do governo do presidente Bolsonaro foi ele ter montado o Ministério da Saúde com técnicos e não com políticos. Apesar de eu ter sido candidata, mas eu sempre fui médica. A minha candidatura ela veio como uma necessidade do movimento médico de ter representação. Mas todos os secretários, os atuais que foram convidados por mim, Dr. Rafael Câmara, Dr. Hélio Angotti, todos eles são médicos que também tinham essa experiência. Então a gente sabia o que era necessário fazer.
Nunca houve uma obstrução política, nem uma influência política nesses programas. Então, a gente está entregando ao Brasil pediatra na atenção primária, ginecologista na atenção primária, e tem outras coisas. A saúde mental era uma coisa estigmatizada. E as pessoas me perguntam muito porque eu quase virei psiquiatra durante a minha gestão na CEGEDS. Porque isso a saúde mental você é pediatra, mas a gente nota na tua atuação uma forte, digamos assim, uma forte influência, na verdade, um cuidado especial com a saúde mental, não é isso? Pela necessidade. E as pessoas me perguntam, Mayra, de onde vem essa gestão privilegiada para a saúde mental? Vem do Ceará, Léo. Quando a gente começou a denunciar os corredores dos hospitais públicos daqui, a gente percorreu todos os hospitais de Fortaleza e alguns hospitais do interior. E quando a gente se deparava com os corredores do HGF, que existem até hoje, do Hospital de Messejana, do Albert Sabin, que hoje, se a gente chegar lá, tem criança internada fora de leito, isso é uma indignidade, a gente viu que na saúde mental a questão era muito mais grave do que esses 3 hospitais que eu mencionei. Porque enquanto dentro do HGF, por exemplo, os pacientes ficam internados no corredor, alguns até no chão, a gente tem as imagens disso aí para quem duvida. No Hospital Mental Frota Pinto, que foi o único hospital psiquiátrico de referência que sobrou no Ceará, porque a gestão do PT, ela fechou todos os hospitais conveniados do SUS, não só da psiquiatria, mas da clínica médica, infantis. É preciso que a gente lembre que o Fortaleza foi a 2ª cidade do Brasil que mais fechou leitos conveniados do SUS. Então, um dos fatos que justificam a existência dos corredores é isso. Para onde vão os pacientes que precisam de internamento? Mas na saúde mental, os pacientes sequer conseguiam adentrar o Hospital Frota Pinto. Os pacientes eram amarrados nas mangueiras do lado de fora do hospital. Tinha uma palhoça, eu não sei se ainda existe lá, mas as mães levavam os filhos com psicose, com esquizofrenia. Eles eram medicados e como eles são pessoas que tinham surtos psicóticos e que podiam se automutilar e agredir outras pessoas, eles eram amarrados com corda nas mangueiras dentro do próprio hospital. Então essa imagem nunca saiu da minha cabeça. E quando eu cheguei no Ministério da Saúde, a saúde mental também lá, ela não era, nos governos anteriores, ela não era privilegiada, não havia nenhum olhar especial sobre ela. Meu primeiro passo foi treinar os profissionais da saúde para que eles soubessem fazer atendimento qualificado na saúde mental, fazer um diagnóstico e a gente percebeu, comprovou que existe um estigma. A doença mental, se você disser hoje que tem depressão e transtorno de ansiedade, às vezes você não consegue nenhum emprego, porque as pessoas imaginam que você é um doente crônico que vai ser nocivo, vai causar problemas, danos, absenteísmo para o serviço, e o SUS não tratava esses doentes. Não existiam medicamentos, e aí eu levei minha visão também de perita médica, porque na perícia médica, por incrível que pareça, um dos pacientes que mais chegou para mim, mais de 70% dos meus atendimentos era de saúde mental, então eu quase virei uma psiquiatra, porque eu tinha que comprovar a incapacidade, quase que diagnosticar qual era a doença, porque esses pacientes chegavam uma semana tomando amitriptilina, na outra semana chegavam tomando domperidona, na outra chegavam tomando outra medicação. Então a gente teve um olhar, pedi ao ministro para tomar conta da saúde mental do Ministério, pude escolher o coordenador da saúde mental, a gente fez um convênio com a Associação Brasileira de Psiquiatria e eu passei a reformular toda a linha de cuidado da saúde mental. Treinei, né? Eu acho que você depois vai perguntar, mas eu vou me antecipar. A gente vai inaugurar, Léo, agora vai lançar para o Brasil, segunda-feira, dia 13. Isso foi uma construção minha, um sonho realizado, um sonho meu e do presidente Bolsonaro e da ministra Damares. A linha 196 é a primeira linha de cuidado da saúde mental no Brasil. As pessoas vão poder, 24 horas por dia no Brasil, serem atendidas por telefone por um psiquiatra e um psicólogo. Psiquiatra olha e psicólogo. Olha que fantástico. A gente tem hoje alguns serviços que fazem isso, são as ONGs, tem o CVV, mas quem atende a ligação do CVV, que já salvou milhares de vidas, são voluntários, são pessoas leigas que não têm conhecimento em saúde mental e elas fazem mais uma orientação como aconselhamento. Perfeito. A semelhança do que já acontecia no Canadá, nos Estados Unidos, no Chile, em vários países do mundo, o Brasil agora vai ter sua hotline, uma linha de socorro. A gente, para poder construir essa linha, foram 3 anos, porque a gente precisava organizar a saúde mental, porque não adianta eu atender o telefone, Léo,
e a pessoa dizer, olha, meu irmão está aqui do meu lado, está tentando se suicidar. E eu vou mandar para onde? Verdade. Quem vai socorrer? Então a gente reestruturou essa linha de cuidado, a gente colocou medicamentos, os básicos, os essenciais na atenção primária de saúde. Durante a pandemia foram mais de 500 milhões, onde os municípios só podiam usar para comprar medicamentos relacionados a doenças psiquiátricas. E a gente treinou com recursos federais todos os SAMUs do Brasil, criando núcleos onde o médico e o socorrista que foi treinar em Brasília com a gente, ele é o replicador no seu município. Então a gente hoje vai ter um SAMU, porque o futuro da linha é ser interligada com o SAMU. Quando eu ligo e digo que vou me suicidar, o SAMU identifica, através de um registro semelhante ao localizador do telefone móvel da gente, onde está aquele paciente, ele vai até lá e ele chega antes, se Deus quiser, de acontecer um desfecho fatal, né? Ou apenas automutilante. Mas isso para mim foi fundamental. A gente está entregando uma saúde mental melhor. Nós criamos políticas de atendimento ambulatorial, da mesma forma que a gente fez com o pediatra na atenção primária e o ginecologista. Por que eu não tenho psiquiatria no posto de saúde? Se a doença psiquiátrica é igual a outra, eu tenho sarampo, catapora, rubéola, a mulher tem doenças ginecológicas, e quem tem doença psiquiátrica não tem para onde ir. Ela vai para o CAPS, mas o CAPS eu descobri que ele tem um estigma enorme na população, porque como ele é um centro de atendimento para drogas, especializado em drogas, as pessoas que vão para o CAPS no bairro, o vizinho dela diz assim, fulano deve estar usando droga ou é doido, porque ele vai para um centro de doenças psiquiátricas. Perfeito. Então ele tem um estigma. Então por que não ter ambulatório? E a gente sabe hoje que o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem transtorno de ansiedade e depressão. E para onde vão essas pessoas? Ou elas se automedicam, ou elas acabam indo para o CAPS quando elas já têm uma doença numa fase de evolução que é difícil o tratamento e com um absenteísmo enorme. Foi meu terceiro passo. Estudar a repercussão das doenças mentais na economia brasileira. São 10 bilhões que o Ministério da Economia e do Trabalho gasta, né? Porque é obrigado, por pessoas que se afastam do trabalho ou de forma temporária ou permanente por causa de doenças psiquiátricas. E a grande maioria doença psiquiátrica tratável. E por que ele se afastou e gerou um ônus para a Previdência que todos nós pagamos? Porque essa doença não foi tratada adequadamente. Ou porque ele não teve acesso, ou porque o tratamento foi errado. Quarto passo, agora, sob a responsabilidade do Dr. Rafael Bernardon, porque eu me ausentei, treinar os médicos da atenção primária de saúde, do posto de saúde, para ele saber fazer a primeira consulta psiquiátrica, fazer o primeiro atendimento e depois encaminhar. Maravilha. Você vê como o TEL é um programa bem construído, né? E se não for assim, não funciona. Não. Porque já houve outras tentativas de estruturar essa rede, mas nunca olhando todos esses pontos, né? Além da disponibilidade especialista, você tocou agora por último nessa questão de o médico também ser capaz de fazer aquele atendimento inicial. O médico que não é especialista, isso vocês fizeram também. Houve um curso também com o pessoal do SAMU, até formação. Esse médico ele ter sim a capacidade também de atender psiquiatria. A faculdade de medicina, apesar de ser longa, 6 anos, a gente ainda assim sai com algumas pequenas frustrações no sentido de aquela especialidade talvez não tenha sido tão bem vista na faculdade. E a quantidade com que a gente foi exposto, por exemplo, à psiquiatria, não deixa o médico ali formado para realmente, na hora que ele estiver lá na ponta, ele conseguir identificar e principalmente melhor atender aquele paciente. Então, eu vejo esse programa de uma forma muito positiva e a questão do impacto financeiro, como você bem colocou, é muito forte, e a capacidade da gente conseguir dirimir isso aí, diminuir esse problema, eu acho que vai trazer aí uma qualidade de vida muito melhor e uma capacidade dessas pessoas também de elaborar, de trabalhar, de produzir. É muito bom. Uma outra, você falou de fechamento de leito, eu queria puxar esse gancho, porque a gente está com uma situação que não é inédita. Aqui em Fortaleza já houve fechamento de alguns hospitais e a gente está aí na iminência do fechamento do Gonzaguinha de Messejana. Isso já anunciado pela própria Prefeitura e Secretaria de Saúde de Fortaleza. Eles querem fechar o Gonzaguinha porque a justificativa é que o Gonzaguinha não tem condições de operar.
que a estrutura física do hospital ela precisa ser demolida, né? Nesse aspecto há um ineditismo, porque em outras vezes que as unidades foram fechadas eram para reformas, agora não, eles querem demolir a estrutura e construir uma nova estrutura. E muito estranha, porque esse Gonzaguinha está funcionando, o Gonzaguinha ele atende um monte de gente, ele é uma unidade de saúde fundamental naquela região, faz esse atendimento secundário de uma forma sem a qual a gente não entende para onde esses pacientes irão. E você, Mayra, é uma pessoa que tem denunciado muito essa questão do fechamento, já é um histórico de fechamento de leitos na saúde, não só em Fortaleza, no Ceará, mas também no Brasil, não é isso? Sim, a gente precisa contextualizar essa questão de fechamentos e do modelo de saúde pública brasileira, ela começa nos governos do PT. Eu falo sempre no PT, Léo, não é porque eu tenho uma opção preferencial ideológica por outro grupo. É porque, de fato, para a saúde pública brasileira, esse governo foi extremamente nocivo. E as consequências do que foi iniciado, elas vêm como uma bola de neve até hoje. Quando as pessoas me perguntam assim, doutora Mayra, de onde surgiu o fenômeno corredor de hospital? Por que Fortaleza tinha 255 pessoas quando a gente entrou no Sindicato dos Médicos e nós começamos a denunciar todos os dias nos corredores dos hospitais? Porque o PT resolveu acabar com o modelo hospitalocêntrico, fechar os hospitais psiquiátricos, porque eles tinham um preconceito de que o hospital psiquiátrico era tudo manicômio, e a gente aqui não defende os manicômios, onde a gente via torturas acontecerem de fato, maus tratos com esses doentes, não. Mas mesmo os doentes psiquiátricos, eles precisam de internamento em algumas doenças. Sim. Quem tem uma esquizofrenia grave, um doente psicótico, um dependente químico que precisa fazer desintoxicação, todos eles precisam ser internados, porque a psiquiatria também pode evoluir da mesma forma que as outras doenças, com a necessidade de internamento. Mas o PT vinha com uma história social de que a gente não precisa de hospital e que a gente precisa hipertrofiar, melhorar a atenção primária de saúde. Concordo plenamente da parte de melhorar a atenção primária de saúde. Você tem que fazer a prevenção e a promoção serem os elementos mais importantes do SUS ou de qualquer sistema de saúde. Evitar doenças, estimular o autocuidado das pessoas, que é a promoção da saúde, fazer atividade física, comer alimentos saudáveis. Mas eles fecharam os leitos antes que esse modelo de atenção primária de saúde pudesse ser efetivo para isso que nós queremos. Que as pessoas procurem um posto de saúde, para que elas possam fazer prevenção das suas doenças, diagnóstico precoce. O que nós vimos no Brasil em todos esses anos de desserviço à saúde que o PT fez, foram 42 mil leitos hospitalares fechados em todo o Brasil, e eu já mencionei aqui antes, Fortaleza foi a segunda cidade do Brasil onde mais se fechou leitos, e os pacientes ficaram sem ter para onde ir, como eles já tinham complicações de hipertensão. Os corredores. É importante ressaltar que um corredômetro, que é uma métrica que a gente faz até hoje no sindicato, mensalmente a gente divulga, foi desenvolvida exatamente na gestão da doutora Mayra. A Mayra começou a denunciar essa questão dos corredores lotados, e aqui ela está contextualizando o motivo pelos quais eles existem até hoje, né? Isso. Então, assim, se você não tem para onde ir quando você precisa do internamento, o hospital não vai te deixar do lado de fora, ele te coloca para dentro, mas ele vai improvisar um leito, o corredor não é leito. Os Gonzaguinhas e os Frotinhas vêm de um tempo, Léo, que eu costumo dizer historicamente, eu estou tentando até escrever um livro sobre a história da saúde no Ceará, porque eu já tenho 30 anos, já dá para contar muita história. Cada um deles foi uma marca de gestão. As UPAs também são uma marca de gestão. Vem alguém que quer deixar um legado do seu nome no país e ele diz, vamos criar UPA. E aí mas por que a justificativa das UPAs se a gente tem uma outra rede secundária? Mas os Gonzaguinhas é assim. O governador Gonzaga Mota criou o Gonzaguinha, o outro cria o Frotinha. E se cria uma marca, ela funciona durante um tempo, aí se acha um modelo que parece ser mais exitoso, que são as UPAs, e se abandonou em Fortaleza, nesses últimos anos, os Gonzaguinhas e os Frotinhas. Eu sou de um dos Gonzaguinhas, e essa questão de que o hospital precisa fechar para fazer reforma, foi feita lá na Barra do Ceará. A gente atendia em média num plantão, são 22 anos de Gonzaguinha da Barra, eu posso contar a história, a gente atendia em média num plantão de 12 horas, 100 crianças, cada pediatra. Então, assim, para onde vão essas crianças? Porque fecharam a emergência do Gonzaguinha da Barra dizendo que o hospital ia fazer uma reforma. E aqui eu faço uma denúncia grave que a gente denunciou para o Ministério Público durante esses anos.
todo o recurso empenhado para as reformas do Gonzaguinha da Barra foi desviado pela corrupção. E a reforma construiu os tijolos, a área física, e nunca era concluso. Porque se mudava o diretor do hospital, as práticas de corrupção dos vereadores, das pessoas que fazem intervenção no hospital para se apropriar dele, para obtenção de favores políticos, sempre foi responsável pela corrupção que impediu as obras terminarem. Quando não tem mais jeito, se fecha o hospital, ao invés de fato se concluir a reforma e saber o que cada um desses hospitais tem de importância para a comunidade. A Barra do Ceará, o Gonzaguinha já fez nascerem milhares de bebês, milhares de crianças foram atendidas lá. A gente tem falta de leitos e o Gonzaguinha da Barra tinha uma enfermaria inteira de internamento quando eu cheguei lá, que a gente internava pneumonia, gastroenterite, crianças com erisipela, com infecções cutâneas que precisavam de internamento. Hoje essas crianças vão para onde? E aí é preciso que a gente deixe claro para o colega médico e para a população que UPA foi criada para ser um pronto atendimento, é uma emergência. UPA não é para internar paciente. Então, esse paciente que adoece, que chega no posto de saúde e que precisa do internamento, vou dar o exemplo da minha especialidade, que é a pediatria, por uma pneumonia, ele ia para o Gonzaguinha ou para o Frotinha. Depois se mudou o modelo dos Frotinhas, dizendo que eles iam ser hospitais de traumas. Depois pioraram mais ainda os Frotinhas, porque cada Frotinha passou a cuidar de um trauma diferente. E eu vou dar um exemplo aqui que para mim foi terrível. Foi uma experiência frustrante. Eu socorri um motociclista que caiu em via pública. Eu vivi toda a cadeia do desespero da saúde de Fortaleza. Liguei para o SAMU, um colega me atendeu e ele disse: doutora Mayra, infelizmente o nosso tempo de resposta está muito ruim, porque mais da metade da frota de ambulâncias do SAMU não está saindo. Umas porque a maca está presa no frotão, porque a gente chega lá, não tem leito e a maca fica lá. E outras porque não estão rodando, porque está com o pneu furado, o motor quebrou, o vidro quebrou. Hoje a gente está vivendo isso no SAMU, que eu denunciei em 2015, continua do mesmo jeito. O governo federal dá 900 ambulâncias, não existe manutenção preventiva, elas quebram e a população vai aumentando o tempo de resposta do SAMU e morre em via pública. O que eu fiz com esse rapaz? Era uma fratura, não era uma fratura aberta, eu coloquei ele no meu carro. E eu falei: vou te levar, o acidente foi na Santos Dumont, vou te levar para a UPA da Praia do Futuro, porque tem raio-x, a gente vê o que precisa fazer. Chega lá, os colegas falaram: Mayra, a gente vai fazer o raio-x, mas você não pode levar e aqui a gente não está fazendo imobilização. Leva para o HGF, que é melhor. Chego no HGF, os colegas estavam operando, não podiam atender ortopedia. Me disseram: leva para o frotão. Eu cheguei no frotão com ele e disseram: Mayra, aqui a gente só recebe fratura exposta. Tu tem que levar para o Frotinha de Messejana, porque é só lá que está atendendo. Isso começou às 14 horas, terminou às 19 horas, quando eu consegui chegar com ele no Frotinha de Messejana. Eu, que sou médica. Quantos colegas médicos sabem hoje qual é a referência hoje para levar um paciente? Porque o Gonzaguinha, o Frotinha de Messejana, que atendia a obstetrícia, não atendia mais. Só que a gente não é avisado, isso não é discutido nem com a comunidade médica, nem com a comunidade que paga os impostos. Então a gente não sabe, hoje eu queria entender qual é a explicação que a prefeitura, que a Secretaria Municipal de Saúde, que ela dá para essas medidas que ela toma. Hospital é um bem da comunidade. O Gonzaguinha de Messejana, ele é histórico na comunidade de Messejana, nos bairros que se criaram no entorno de Messejana, e ele tem um papel fundamental. Dizer que ele está sem condições, que precisa ser demolido, por que enquanto eles ainda tinham um hospital funcionando, eles não construíram outra estrutura vizinha, próxima, para suprir a necessidade da comunidade, ao invés de fechar um hospital e deixar as pessoas sem terem para onde ir? Para onde vão as gestantes? Para onde vão as mulheres que usavam serviço de mastologia, que é referência lá em Messejana? Muitas mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama graças ao Hospital de Messejana. A gente tem um colega que foi diretor do Sindicato dos Médicos, Dr. Fernando Melo, que era responsável por esse serviço lá. Então eu fico perguntando, como é que as pessoas tomam essa atitude? Sem discutir com a gente, sem dizer para a comunidade: olha, a gente está fechando esse hospital, mas a gente está oferecendo a você essa opção que vai funcionar nesse endereço. Cadê o Ministério Público do Ceará? Cadê a Defensoria Pública do Ceará?
Porque a gente precisa proteger as pessoas e nos proteger, porque a gente também fica desesperado. Eu tenho recebido ligações, Léo, de colegas que estão lotados lá no Gonzaguinha de Messejana e não sabem para onde eles vão. Então muda a vida funcional dele, cria uma angústia enorme, porque a gente se apega aos locais que a gente trabalha. O Gonzaguinha, com todas as dificuldades dele, da gente encontrar escorpião no plantão, barata, de ter barata no refeitório onde a gente comia, mas a gente cria um amor por aquele serviço que a gente passa 20 anos, 25 anos trabalhando até se aposentar. Então é lamentável, e eu peço aqui, né, como ex-presidente do Sindicato dos Médicos, que vocês de fato se empenhem nessa causa, não só pelos médicos, mas pela comunidade. Exatamente, Mari. Então, essa problemática você delineou ela de forma muito clara e a gente está vivendo agora em relação ao Gonzaguinha de Messejana. Por isso que a gente vai abraçar o hospital e pedir que esse hospital realmente não seja fechado. Puxando mais alguns temas que você teve que lidar lá na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação. Houve um fortalecimento. Residência médica é um momento da formação do especialista importantíssimo. Na verdade, é o cerne da formação, é a residência médica. E a gente historicamente vem se queixando, né? Eu estou me colocando agora como residente que nem sou mais, mas os residentes se queixam a questão da remuneração, da forma como é feito o trabalho. E houve um programa, né? Há um programa de fortalecimento das residências médicas em vigência, não é isso? Como é que está sendo construído isso? Léo, é a outra coisa que o conhecimento da realidade faz a diferença para a gente. Nós encontramos as residências com um desestímulo enorme à participação do residente. É preciso que a gente lembre para os colegas médicos, sobretudo os colegas jovens. Eu dizia isso para os meus alunos. Quando a gente termina a faculdade de medicina, aparece rapidamente a oferta de emprego. Dificilmente médico fica desempregado. Porque todo dia se abre uma unidade, se tem uma unidade privada que vai chamar a gente para dar plantão. E como nós abrimos, também consequência da atitude nefasta do Mais Médicos pelo PT, o Mais Médicos não foi só trazer profissionais sem revalidação de diploma para o Brasil, mas foi permitir a abertura desenfreada e irresponsável de milhares de faculdades de medicina que viraram um balcão de negócios. Isso está na conta do PT, vai ser eternamente colocado na conta dessas pessoas. Eles fizeram da medicina um bom negócio brasileiro, de faculdades sem nenhuma qualificação para formar bons profissionais para salvar vidas, mas que custam 10, 15 mil reais. E aí a gente faz a diferença para as boas faculdades que foram criadas, e no Ceará existem algumas assim. Mas, voltando ao assunto da residência, a gente criou essa quantidade enorme de faculdades de residência, e no próprio projeto Mais Médicos pelo Brasil dizia que a gente teria que ter, foi uma promessa inclusive de um ex-deputado do Ceará, que foi o secretário antes de mim na CEGEDS, ele dizia que para cada vaga que tinha sido criada numa faculdade de medicina deveria existir uma residência, uma bolsa de residência, uma vaga de residência. Só que, mais uma vez, o PT promete e nunca cumpre o que ele fez. Por isso que para a medicina brasileira foi a parte mais nefasta do que eles fizeram no Brasil, porque a consequência é sobre a vida das pessoas. Então não se criou essas 23 mil vagas iniciais de residência médica. A gente chegou no Ministério da Saúde, a gente hoje forma 36 mil médicos anualmente, e todo dia se abre uma nova faculdade de medicina por causa do programa Mais Médicos. A gente está em moratória até 2023, mas o programa permite, pela lei do Mais Médicos, que a gente possa continuar abrindo faculdades de medicina em regiões de baixa densidade demográfica de médicos por habitante. Por isso que elas prosperam no interior do Ceará, no interior do Centro-Oeste, do Norte, onde essa regra vale ainda. E as pessoas me perguntam, Mário, mas não está em moratória? Por que o presidente Bolsonaro está deixando abrir faculdade de medicina? Porque a gente só pode proibir quando a lei do Mais Médicos for revogada. Por isso a gente criou o Médicos pelo Brasil também, para a gente acabar com essa imoralidade de abertura desenfreada. Mas então, a gente tem a residência como padrão ouro. Eu não aconselho nenhum dos meus alunos que terminam a faculdade a deixar de fazer residência. Ela garante longevidade à nossa qualidade de exercício profissional e ela garante boa assistência para os nossos pacientes. Mas o que é que os nossos meninos que saem da faculdade enxergavam? Eu ganho R$ 2.900 para me especializar pelo meu país, para passar 60 horas trabalhando. É preferível dar um plantão de R$ 1.200, de 12 horas, e eu fazer um curso de especialização no final de semana. Depois eu faço uma prova de título
e eu vou ser especialista. Só que não é bem assim. A gente sabe que esses cursos de especialização têm uma qualidade também, com raras exceções, sofrível, e que ele não dá essa formação que a gente tem na residência. O que nós fizemos como nós éramos a gestora da pasta? Primeiro passo foi a gente, mesmo durante a pandemia, com recursos escassos, com o governo sendo fiscalizado a não liberar nenhum recurso extra, porque tudo era para ser usado na pandemia, a gente aumentou a bolsa para R$ 4.200. Então foi uma reposição de perdas de 24%, enquanto nenhum servidor público teve aumento nos seus salários. Mas a gente garantiu isso ao residente até para que durante a pandemia eles pudessem continuar exercendo as suas atividades. Tiveram um prejuízo enorme, porque muitos serviços fecharam suas portas às cirurgias eletivas. Então, aquele residente que iria aprender muito com a cirurgia eletiva de urologia, de outras áreas, eles praticamente não fizeram, perderam 2 anos de formação. Mas a gente aumentou a bolsa e a gente fez algo inédito no Brasil, Léo, que foi garantir um valor para estímulo à preceptoria. Então, hoje, os preceptores brasileiros, não só os do Ministério da Saúde, a gente foi muito mais, preceptores do MEC, hoje o Ministério da Saúde tem mais bolsas de residência e mais programas de residência do que o próprio Ministério da Educação. Isso é interessante. Eu achava que não, né? Tudo a gente sempre pensa no Ministério da Educação. Então, a gente tem mais vagas vinculadas ao Ministério da Saúde, então a responsabilidade maior de todas essas decisões foi minha, enquanto gestora da pasta. A gente criou uma bolsa no valor da CAPES, R$ 1.500, é pequena ainda, mas é um estímulo para essas pessoas que muitas vezes, sem receber nada, se doam para formar os novos médicos no Brasil. Então, a gente ofereceu, além disso, para o residente, mais de 30 cursos de especialização que ele pode fazer paralelo à residência, opcional. Mas ele pode sair residente e gestor em saúde pública, gestor em educação, gestor hospitalar, tudo isso feito por hospitais de excelência utilizando nossos recursos do PROAD. Não, maravilha. E está tudo conectado, né, Mayra? Tem a questão do fortalecimento da residência e justifica-se, tenta-se justificar a abertura de escolas médicas nos rincões do país para tentar suprir a falta de médicos naquele local. Mas a gente sabe por prática, não é de hoje, é de anos já, que o que acontece, na verdade, a formação acontece lá, mas esse médico ele migra de novo para a capital, ele migra para uma cidade de maior estrutura. Então não resolve o problema. A abertura de faculdade de medicina, mesmo nos interiores, não tem resolvido o problema. E não resolve por quê? Porque os vínculos trabalhistas naquele interior são ruins. Então, por mais que ele passe 6 anos ali numa cidade pequena, de menor densidade, a tendência, a gente tem visto isso, é que esse médico ele acabe migrando para um centro maior. E para ele ficar naquele local, ele precisa ter um vínculo mais forte de trabalho, um vínculo mais interessante. E para isso, a gente tem visto uma modificação no programa Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho do que está sendo feito, como é que está sendo feita essa transição, quais são as mudanças que estão vindo, e o objetivo final lá na frente é a questão da nossa carreira médica. Aí sim, é uma briga que a gente tem feito. Eu já estive em Brasília recentemente, com outros sindicatos, entregando ao presidente a necessidade. A gente tem tido essas duas grandes... Tem várias pautas nacionais, revalida, mas a gente tem focado muito na questão do piso nacional do médico, agora que o da enfermagem também entrou, então isso aí tem se fortalecido no nosso meio sindical, e também a questão da carreira. E, na verdade, a transição Mais Médicos pelo Brasil já é um passo a mais nesse pleito aí da categoria, não é isso? Sim. Só rememorando, né? O Mais Médicos ele nunca foi criado para suprir a necessidade de médicos da população brasileira. O Mais Médicos foi um programa criado pelo PT para mandar recursos para Cuba. Ele trouxe profissionais que não tinham a comprovação da qualificação, gerou esse impacto sobre a abertura indiscriminada, desenfreada de faculdade de medicina, e a gente conseguiu também, foi uma participação do Ceará, nós conseguimos ainda no governo do presidente Michel Temer fazer com que o programa Mais Médicos ele fosse prioritariamente voltado para médicos brasileiros, porque ele acabou, como a gente criou 36 mil médicos egressos todos os anos das faculdades de medicina, essa gente também precisava de trabalho. Então a gente garantiu, uma vez criado, que o programa pudesse ser prioritariamente para médicos brasileiros. Mas você tocou num ponto importante. Se fosse simplesmente formar mais médicos e formar naquelas cidades para fixar o médico lá, eles estariam lá, Léo, e não estão. E não estão porque a qualidade é muito ruim de vida nesses locais, não só para o médico,
mas para o enfermeiro, para qualquer profissional. Eu brinco sempre dizendo, por que a gente não tem o professor doutor em física, em geografia, em história, lá no interior do Ceará, dando aula de física, história e geografia? Pelo mesmo motivo, porque ele vai para o centro grande para ele poder se aprimorar, para ele fazer estudos com seus pares. O médico é a mesma coisa. Então, hoje, a gente está substituindo gradativamente o Mais Médicos, que cumpriu o seu papel, pelo Médicos pelo Brasil. A gente está deixando de ter um programa que era um programa somente para repasse de recursos do governo federal para os municípios, é um programa de financiamento para os prefeitos, eles deixaram de pagar o médico para o governo federal pagar, mas agora a gente tem quase uma carreira, não é carreira de Estado, mas a gente tem uma seleção pública que vai abrir mais vagas gradativamente do que o programa Mais Médicos. Hoje a gente tem cerca de 16 mil médicos no programa Mais Médicos, vamos ter 20 mil vagas criadas no Médicos pelo Brasil. É uma seleção pública que garante estabilidade por regime seletista. O médico vai ter todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, licença gestante, vai poder se aposentar com todos os requisitos da carreira seletista, e ele não tem mais uma bolsa, que é o mais importante. Além disso... É uma relação de trabalho. É uma relação de trabalho. Na verdade, é uma relação bolsista, sem nenhum desses direitos que todo trabalhador tem, e na verdade ele executava um trabalho e agora está sendo reconhecido dessa forma. Mas tem um diferencial que é atrativo para fixar o médico. Dependendo da localização, a semelhança do que é feito com o judiciário, de quem vai para uma comarca mais distante, você pode ter salários que variam de 20 mil até 30 mil reais, porque ele vai receber um incentivo, ele vai receber auxílio alimentação e ele vai ter uma progressão funcional. Quanto mais tempo ele fique naquele município de difícil provimento, mais ele é valorizado financeiramente. Então, acredito que a gente vai ter sempre médicos querendo ficar mais tempo em municípios onde aquela população mais carece, mais precisa de bons profissionais, porque ele também vai receber uma contrapartida financeira que justifique o esforço dele de ficar num local onde poucos queriam ficar. Então, é outro aspecto importante. E uma vez que a gente tiver contemplado todos os municípios brasileiros com médicos pelo Brasil, a gente extingue o Mais Médicos, o substitui e a gente acaba com a lei também que prevê a continuidade da abertura indiscriminada de escolas médicas de má qualidade no país. Perfeito, maravilha. Eu só queria dizer aqui pro nosso pro colega médico que vai assistir a gente que eu tinha mais um monte de tema para tratar aqui e não vou conseguir, né? Então, assim, na verdade, são várias ações que foram desenvolvidas pela CGEDS, né, ao longo da sua gestão. A gente fez um levantamento e realmente eu acho que talvez a gente tenha tratado da metade, mas eu acho que a gente tratou das mais importantes. Então, queria agradecer demais a participação da doutora Mayra, né? Agradecer principalmente o sindicato que foi construído durante a sua gestão e que a gente vem tentando melhorar dia após dia, e também todas essas modificações que foram feitas sempre para melhor para atender os nossos colegas médicos e também a saúde pública, né? A Mayra, ela além de trazer essa modificação na gestão do sindicato, ela trouxe também aquela pegada de não separar o trabalhador, profissional, médico, da população assistida. Então, na verdade, existe uma conexão forte. A gente não pode deixar de tratar dos problemas da população, como é o caso que a gente está falando recentemente da ameaça de fechamento desse hospital. Então, eu queria agradecer demais a sua presença e agradecer também ao nosso espectador. Eu que agradeço também a participação, peço aos colegas que não desistam, né, dessa luta em defesa de saúde pública de boa qualidade, não só para a gente profissional, mas sobretudo para os nossos pacientes, que são a motivação maior da nossa escolha, quando a gente resolveu com 18, 17 anos escolher a medicina como a profissão da nossa vida. Maravilha. Obrigada. Então, gente, esse é mais um episódio do Laudo Med Talks, o podcast do Sindicato dos Médicos. Vocês podem nos seguir nas redes sociais e saberão de todas as ações que a gente tem desenvolvido aqui no Sindicato dos Médicos. Tenham todos um bom dia.